Deixa eu me apresentar no primeiro momento para vocês. Meu nome é Shirley, sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em psicopedagogia. Durante muitos anos, mais de 20 anos, eu trabalhei no mundo corporativo, com treinamentos corporativos. E nessa fase da minha vida, o Enneagrama me ajudou muito a entender o tipo de líder que eu deveria ser, como lidar com a minha equipe, enfim. Mas sempre em paralelo a esse meu mundo, essa minha experiência corporativa, eu tinha sempre um chamado, uma coisa holística, uma coisa espiritual. E uma coisa muito ligada à educação mesmo, né? Até pela minha formação. E durante muitos anos eu fiz trabalhos voluntários como educadora do EJA, né? Educação de jovens e adultos, a alfabetização, na verdade, de adultos. Trabalhei muitos anos no CVV, Centro de Valorização da Vida. E fui buscando nessa jornada, nesse caminho, tudo que pudesse fazer com que a minha vida se tornasse mais plena, sabe? Radiestesia, cabala, barra de axis, reiki, enfim, eu trabalho com todas essas terapias, tarô, enfim. E ferramentas que vêm me ajudando muito, não só para o meu desenvolvimento pessoal, mas hoje em dia para os assistidos, para as pessoas que eu atendo. Olá, eu estou aqui para compartilhar minha experiência de constelação familiar que eu fiz com a Shirley. E foi muito bom para mim, me ajudou muito na relação com as minhas irmãs, né? A constelação familiar fez eu me aprofundar e entender alguns fatos que eu não tinha conhecimento e que dificultava a relação entre as irmãs, era o fato de aborto. E a partir do momento que eu entendi melhor, evoluiu a nossa relação. Obrigada. Bom dia, estou aqui para falar da constelação que eu fiz com a Shirley. Foi muito bom, eu recomendo totalmente. A gente trabalhou, no meu caso, questões ligadas à ancestralidade e logo depois das sessões que eu tive, o processo que eu estava rodando com o meu passaporte português para retirar a nacionalidade, começou a andar. Eu acho que é muito importante olhar para essas questões familiares, ancestrais. Mas é importante que vocês entendam para que serve a constelação, né? Para que serve esse tão falado autoconhecimento. E quais os caminhos que a gente pode usar? Você viu, a primeira pessoa fala de relacionamentos com as irmãs, uma coisa mais familiar. A minha querida, a Michelle, vai falar sobre a trava que ela tinha na vida, né? Em montar um negócio próprio, porque por uns emaranhados sistêmicos dela, até por coisas como muito práticas, como o meu assistido Lucas, né? Ele estava com um processo muito enrolado mesmo no consulado e tal. E por quê? Porque tinha uma exclusão no campo dele. A gente vai falar com mais detalhes sobre essas coisas que amarram as nossas vidas e que a gente consegue liberar, principalmente com as constelações. E agora eu queria falar com vocês um pouco da minha história, né? Assim, o meu dia do basta, como está aí na tela. A primeira parte da minha vida foi assim, como a de todo mundo, né? Trabalhar, pagar conta, criar filhos, enfim. E a gente meio que coloca as coisas no automático e não se olha muito, né? Não, acha que a vida é isso mesmo, é trabalhar, casar, ter filho, pagar conta. E aí, às vezes a vida, o plano, vamos chamar de Deus, né? Ele coloca situações na nossa vida para dar uma chacoalhada, para fazer a gente acordar. Às vezes é uma morte, às vezes é uma doença grave. No meu caso, especificamente, foi um divórcio, onde eu estava muito confortável, digamos assim, né? Num relacionamento de alguns anos já. E para mim foi de repente, né? Ele chegou e falou, olha, não quero mais, estou indo embora. E aí, normalmente para onde nós vamos? Todos nós, né? Para onde todos nós vamos de verdade? Para raiva, para ira, nossa, foi embora, me abandonou. E aí você vai para aquele lugar da vítima, né? E fica ali se lamentando. E aí, eu fui buscar
sair desse buraco, né? Aquilo estava me incomodando profundamente. Eu fui buscar respostas. Por que comigo, né? Aí fui para terapia, fui buscar várias terapias holísticas também, cartomantes, né? Quem nunca? A mulher adora um cartomantezinho, né? E a gente vai mesmo, e é isso, porque a gente está tentando buscar o caminho, encontrar algo que faça aquela dor diminuir, né? E aí, nessa busca toda, então, no primeiro momento, eu fui me curar mesmo, fui me encontrar. E aí, isso me fez tão bem que eu falei: não, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E já há alguns anos eu trabalho, então, como facilitadora de enneagrama e consteladora familiar, dentre outras técnicas que eu uso. Porque teve uma história muito engraçada, uma amiga muito querida. Depois que eu já estava bem, já estava começando a minha jornada como terapeuta holística, uma amiga minha entrou no elevador comigo. Ela olha assim: nossa, mulher, como você tá? Eu falei: como assim como eu tô? Tá bonita, tá rejuvenescida, o que que aconteceu, né? E aí, meio que sem pensar, eu virei para ela e falei assim: eu me divorciei. E ela falou: nossa, como assim, né? E não que eu esteja indicando divórcio para ninguém, por favor, não é isso. Mas assim, durante muito tempo eu me esqueci. Eu esqueci de mim, eu me coloquei no automático. E foi preciso muito estudo, muita reflexão, muitas horas de terapia para poder me reencontrar, sabe? Reencontrar a minha alma, a minha essência. E foi aí, foi por isso que eu cheguei aqui hoje com vocês, né? Porque eu quero dividir com vocês, eu quero compartilhar com vocês essa alegria que eu sinto hoje, essa paz que eu sinto na minha vida. Eu consegui atingir uma... O que eu vou falar? Mas eu acho que é isso mesmo, é uma harmonia em todos os sentidos, financeira, familiar. Hoje eu lido com as questões de uma maneira muito mais assertiva. E claro que eu faço isso nem todo mundo pode pagar uma sessão de constelação familiar, nem todo mundo pode não perder, mas investir horas, né, em cursos, em terapias. É difícil para todo mundo, né? A vida não está fácil, essa que é a verdade. E aí eu pensei, falei: como é que eu posso fazer para que mais pessoas conheçam principalmente essas duas ferramentas que para mim são tão maravilhosas, assim, que é o enneagrama e as constelações familiares. Então, assim, a minha proposta é essa mesmo, assim, é vir para cá, passar uns perrenguezinhos tecnológicos aqui, né, com relação à aula, para poder chegar na casa de vocês, para chegar aí onde vocês estão e compartilhar com vocês mesmo um pouco do meu conhecimento, do como que eu cheguei até aqui e das ferramentas que eu usei, né, para trabalhar as minhas questões e que eu uso para trabalhar as questões dos meus assistidos. E por que eu juntei constelação familiar com o enneagrama? Eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês o enneagrama, né? O que é, de fato, de novo, de uma maneira muito resumida. A gente tem aqui uma horinha e pouco, a gente não tem condição de aprofundar muito. Mas, por que eu achei incrível trabalhar juntando essas duas ferramentas? Porque o enneagrama, que vocês vão ver quando eu apresentar os 9 tipos, ele vai falar de como nós respondemos ao mundo de forma individual. A constelação familiar vai falar sobre o quê? Sobre os nossos emaranhados familiares, o nosso clã. E como que essas duas coisas se encaixam. Eu acredito muito, cada vez mais, que antes da gente vir para essa existência, para essa reencarnação, e sim, eu estou falando de reencarnação, eu sou uma terapeuta holística e eu acredito em vida pós-morte, sim. Hoje em dia é muito diferente do que alguns anos atrás, mas eu acredito muito que antes da gente vir para essa manifestação, a gente escolhe absolutamente tudo na nossa vida. A gente planeja, a gente desenha qual vai ser, quais serão os passos dessa existência. E o enneagrama é aquela persona, aquele ego. Como você vai reagir ao mundo? Tem um filme muito gostosinho, um desenho animado da Disney que chama Soul.
Quem não assistiu, se puder, assiste e presta atenção numa cena. Há um momento em que é um desenho animado, mas com uma profundidade incrível, tá? E tem um momento em que alguém que precisa reencarnar, e o mentor fala assim, passa lá naquela fila e pega a sua personalidade. Pega a personalidade que você vai ter para essa existência. Então, antes de começar a falar dos tipos do Enneagrama, eu quero que fique muito claro para vocês o seguinte: nós não somos, tá, um tipo, nós estamos um tipo. Nós escolhemos reagir ao mundo com um determinado padrão de comportamento. E que isso depois vai casar, vai falar, vai encaixar muito no clã, no sistema familiar que você escolheu. E eu volto a dizer, eu cada dia acredito mais que a gente realmente escolhe, desenha cada passo dessa nossa existência aqui. Como a gente vai reagir a tudo, qual vai ser o nosso pai, qual vai ser a nossa mãe, quais os desafios que a gente vai se propor a enfrentar. E isso tudo para quê? Para a nossa evolução mesmo, né? Então, eu agora vou começar a falar com vocês, então, sobre o Enneagrama especificamente, depois eu vou falar sobre constelação, citar alguns exemplos, enfim. O Enneagrama. Então, o Enneagrama foi trazido para o Ocidente pelo Gurdjieff. E assim, claro que existem muitas ferramentas de autoconhecimento, né? Até astrologia, MBTI, tem uma série de ferramentas e todas muito válidas, tá? Mas assim, eu, Shirley, adoro trabalhar com Enneagrama. Eu acho que é das ferramentas mais completas que tem. Eu vou começar a falar de cada um dos tipos, lembrando sempre, minhas queridas, eu vou dar uma pincelada, tá? Porque eu não posso me estender muito aqui nesta aula. Mas é incrível, é maravilhoso. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a ouvir os padrões de comportamento mesmo de cada tipo, vocês vão se encaixando e falando, eu sou um, eu sou o 2, a minha mãe é 8, a minha irmã é uma 2, enfim. Bora entrar nesse mundo, então, lindo do Enneagrama. Bora lá. Primeiro eu preciso mostrar para vocês a mandala do Enneagrama, os 9 tipos. Aliás, vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, inclusive, a minha mandala de pedra. Eu adoro trabalhar com mandalas, adoro mexer com pedras. E acho que vocês devem estar vendo agora, né, a minha mandala dos 9 tipos, vamos começar do 1, tá? Eu gosto muito dos P's. O tipo 1 é o P da perfeição. O tipo 2 é o P da presteza, o 3 da performance, o 4 da profundidade, o 5 da privacidade, o 6 da precaução, o 7 do prazer e o 8 do poder. Ainda assim, antes de mudar essa tela para a gente começar a falar da perfeição, eu queria que vocês entrassem numa viagem aqui comigo que é muito interessante. Lembram dos 7 pecados capitais? Na verdade, originalmente eles eram 9. Então, por exemplo, o 1, que busca a perfeição, ele está ligado a qual pecado capital? A ira. O 2, que busca ser o prestativo sempre, ele está ligado a que pecado? Ao orgulho. O 3, que busca a performance, está ligado a Desculpa. Perdão, um barulho aqui. Então, o 3 está ligado à vaidade, o 4 está ligado à inveja, o 6 ao medo, o 7 à gula, o 8 à luxúria. Por que eu estou falando desses pecados capitais? Quando eu começar a falar de cada um desses tipos, vocês vão perceber que todo tipo, tá? Não tem um melhor ou pior. Todo tipo tem luz e tem sombra. E esses pecados capitais é o ponto principal de cada um dos tipos, que cada um dos tipos tem que trabalhar. Por exemplo, o 9, que eu não falei, que é a preguiça. E não a preguiça assim de, todo tipo 9 é preguiçoso, não. É uma preguiça de si, é uma preguiça de se olhar. Eu vou detalhar isso melhor nos próximos slides aqui. Vamos lá. Vamos começar com o tipo 1. Tipo 1, vocês estão vendo aí a Rainha Elizabeth. Eles são
tipo 1. O tipo 1 são pessoas extremamente organizadas, são pessoas extremamente disciplinadas. Eles vieram ao mundo para encontrar o erro. Sabe aquelas pessoas que quando você trabalha com ela, você se esmera para fazer uma planilha bem legal, com todo cuidado, e você entrega para a pessoa e ela acha um erro? E ela não faz isso para te perseguir. Ela tem um dom mesmo. Ela tem um dom de encontrar esse erro, o olhar vai para o que está errado. São tipos assim muito críticos, muito julgadores. E entenda, quanto mais ele é crítico e julgador com o outro, ele é mais ainda consigo. Tá? Eles têm uma tendência a ser muito inflexíveis também. E lembra que eu falei da ira lá, né, do tipo 1? Então, assim, o tipo 1 está buscando sempre a perfeição. Mas ele tem dentro de si muita ira, muita raiva. Só que para o tipo 1, ele não pode demonstrar a raiva, né? Não é bacana demonstrar a raiva. Então ele se torna uma pessoa ressentida, ele tem raiva, ele engole aquilo e ele fica raivoso, ele fica ressentido. Ele se torna pessoa, geralmente são pessoas muito inflexíveis, tá? Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui também é assim, para cada pessoa tem uma coisa que a gente chama de nível de consciência, tá? Às vezes esses padrões são exacerbados e às vezes não. No caso, por exemplo, da nossa rainha, né? A gente vê que assim, uma pessoa, independente de estar certa ou não estar certa nas atitudes dela, ela sempre prezou para o que tem que ser. Ela faz o que tem que ser feito. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir o The Crown, que foi um seriado. Acho que ainda tem no Netflix. E mostra claramente isso, assim. Ela põe sempre à frente o que ela tem que fazer. Prazer, diversão, não. Em primeiro lugar vem o que tem que ser feito. Então, assim, o que um tipo 1 deve buscar na vida, né? Ele deve buscar ser uma pessoa mais flexível, ele deve buscar se tornar mais inovador, ele é um seguidor de regras, sabe? Então, ele deve buscar ser mais inovador, botar mais diversão na vida, mais humor, tentar ser pessoas mais espontâneas, não seguir tantas regras, sabe? E aí vocês vão me falar, mas como? Tem jeito, existem técnicas para isso. A gente depois vai, no outro curso, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, se permitir, sabe? Uma coisa muito legal para os tipos 1, por exemplo, é ir para a dança, é soltar o corpo, é se sentir mais leve, parar de fazer as coisas pelo tenho que, começar a se perguntar, isso me dá prazer ou não? Eu gosto disso ou não? E experimentar mesmo perder esse controle, né? Mas eles têm, por exemplo, uma tendência muito, muito forte a se conter, né? Até fisicamente, são pessoas mais contidas, mais formais. E o que irrita muito o tipo 1, principalmente no trabalho, né? Trabalho mal feito, eles amam manuais, eles ficam extremamente irritados com aquelas pessoas que já pegam a televisão e já ligam na tomada sem ler o manual. Eles adoram ler o manual, eles gostam de controles. É muito comum encontrar tipo 1 trabalhando, sabe como? Como contadores. Todo trabalho que exige controle, sabe assim? Controle financeiro, controles de maneira geral. Uma coisa que irrita muito o tipo 1 é um ambiente caótico, sem organização, sem regras. Eles ficam realmente bravos com relação a isso. E vamos falar um pouquinho agora da criança do tipo 1. Porque lembra que eu falei? Independente. Você já escolheu, tá? Você escolheu antes de reencarnar como você ia reagir a esta vida, nesse plano. Então, assim, independente do pai e da mãe que você teve, independente do meio cultural, claro que o meio cultural influencia nos nossos costumes, nos nossos hábitos, mas a personalidade
você já escolheu antes mesmo de pisar aqui na Terra, antes mesmo de dar aquele primeiro choro lá no momento do parto, sabe? Só que esse tipo, ele vai startar a partir de uma reação, a partir de uma ação na sua primeira infância. No caso do tipo 1, alguma coisa aconteceu, tá? Que fez com que essa criança se sentisse muito cobrada, ela se sentisse muito reprimida, ela não podia demonstrar raiva, sabe? Então, nesse momento, ela vem à tona, ela starta esta energia, esse raio que é o tipo 1, tá? Esse raio da perfeição. Ela segue para a vida pensando o seguinte: eu só vou ser amada, eu só vou ser aceita se eu for perfeita. E agora vamos para o tipo 2, ainda falando dessa família, né, da Lady Di, que é um exemplo claro do tipo 2. Aí aqui muda muito a energia, tá? O tipo 2 é um tipo generoso, colaborador, tem uma tendência a concentrar a atenção nos outros. Lembra? É o P da presteza, tá? Então ele vem ao mundo entendendo o seguinte: eu só vou ser amado se eu me colocar à disposição. Então ele está sempre muito no outro, sempre muito no outro. E não são para todas as pessoas, tá? Mas é aquela pessoa que você chega no trabalho meio triste com alguma coisa. Ai, você tem alguma coisa? O que aconteceu com você? Eles têm um feeling, eles têm um sentido mesmo mais apurado para ler as emoções dos outros. No trabalho, por exemplo, eles são extremamente cooperadores, às vezes até em excesso. Às vezes eles deixam de fazer o trabalho deles para ajudar os outros. Aí chega no final do dia, tá com a mesa cheia, né? E entregou, ajudou e o dele tá lá parado. Muitas vezes a gente confunde o tipo 2 com o tipo 9. Quando eu falar do tipo 9, vocês vão entender por que disso. É que o sentimento raiz é diferente. Lembra que eu falei do pecado capital do tipo 2? O pecado capital do tipo 2 é o orgulho. Por que o orgulho, né? Você fala, poxa, uma pessoa tão bacana, tão prestativa. Mas é aí que pega. Porque o tipo 2 tem a tendência a ir pro orgulho. Assim, eu faço tudo por todo mundo, eu sou indispensável, eu não preciso. E a tarefa para o tipo 2, na verdade, assim, o trabalho do tipo 2 é entender isso, que ele não faz porque ele é um ser de luz. Aliás, nenhum de nós somos, né? Essa que é a verdade. Faz porque é assim que ele entendeu que ele vai receber amor e atenção, sendo prestativo, se doando para os outros. Agora, se aquela pessoa para quem ele fez tanto não agradeceu da maneira devida, ele pode se tornar bem ressentido. E o que busca? O que um tipo 2 deve buscar, né, para poder crescer enquanto alma, enquanto essência nesse plano? Olhar para si mesmo. O 2 precisa trazer a intenção a energia para si. Parar de ficar nesse desespero de querer ajudar os outros, né? Precisa reconhecer que ele também tem carências, que ele também precisa de atenção, de carinho, de amor. Precisa impor limites, porque ele vai fazendo, e é claro, né? Como acontece com todo mundo, eu dou o dedinho, a pessoa quer a mão, eu dou a mão, a pessoa quer o braço. Então ele tem uma certa dificuldade mesmo em impor limites. Ele precisa acessar a raiva, sabe? Assim, entender que, poxa, tal pessoa está abusando da minha boa vontade. E colocar limite, colocar freio mesmo nisso. Outra coisa que tem aqui, muito característico do tipo 2, é a preocupação com a imagem. Você nunca vai ver um 2 saindo na rua de qualquer jeito. Olha, por isso que eu coloquei a Lady Di. Ela era linda, né? Maravilhosa. E o tipo 2 tem essa tendência aí para não só sair arrumado, mas tem uma coisa, principalmente a mulher 2, da sedução, sabe? Uma preocupação excessiva com a imagem. Tipo 2 pode deixar de ir num lugar porque acha que não tem a roupa adequada. É meio por aí. Tem que acessar. Outra coisa que o 2 precisa com mais frequência do que os outros é acessar as suas vontades, né? Entender qual é a sua vontade de fato. O que irrita um tipo 2 no trabalho?
Tipo 2 no trabalho, até aproveitando esse gancho, ele não quer o pódio, tá? Ele não quer ser visto como, ele não quer destaque, ele trabalha muito bem no bastidor, sem nenhum problema, mas ele se irrita profundamente com ambientes que não são muito éticos, tem, sabe, tendências financeiras, muito controle, isso ele não gosta. Uma coisa que irrita muito também o tipo 2 no trabalho é um ambiente onde falta interação emocional. Ele precisa se envolver com as pessoas com quem ele trabalha. Um ambiente, ele acaba transformando os colegas de trabalho em amigos, tá? Ele precisa disso para se sentir confortável. Então, aqui é um ambiente onde as pessoas são mais assertivas, mais frias, ele não acaba não se dando muito bem em ambientes assim. A criança tipo 2, lembra que eu falei? Então, assim, eu escolhi vir o tipo 2, mas vai acontecer alguma coisa na minha primeira infância que vai fazer com que esse tipo, que essa persona venha à tona. Na criança tipo 2, normalmente é uma sensação de ter sido abandonada. É uma coisa assim, é como se ela fosse muito amada e de repente ela se sente abandonada, ela se sente só. Sei lá, por exemplo, os pais se separaram, o pai foi embora. Isso starta esse sentimento de abandono. Vamos para o tipo 3, Ayrton Senna. O 3, a performance. Os mais velhos vão se lembrar do tipo do Ayrton Senna. Quando ele chegava no segundo lugar, ele ficava muito bravo. Para ele tinha que ser o primeiro. E o 3 é isso. O 3, assim, é um perfil autoconfiante, é um perfil assertivo, eficiente, tem uma energia para o trabalho que é uma coisa maluca, assim. Os grandes CEOs das empresas, esses workaholics, geralmente são 3. Eles têm uma habilidade muito grande de se moldar aos ambientes. É muito comum encontrar tipo 3 em departamento comercial. Sabe assim, meta dada, meta cumprida, desafio dado, desafio cumprido. A gente brinca dizendo que o tipo 3 compete até com ele mesmo. Ele vai para academia, hoje ele vai caminhar 2 km, amanhã 2,5 km, amanhã, depois de amanhã 3. Ele não se incomoda, pelo contrário, ele busca esses desafios. Tem uma habilidade natural de se adaptar aos ambientes. É muito comum, no tipo 3, você conhece o tipo 3 no trabalho. Aí faz amizade com ele e você é convidado para ir na casa dele. E aí você vai olhar e falar, nossa, que engraçado. Você aqui na sua casa é tão diferente do que você é lá no trabalho. E é isso mesmo. É uma habilidade. É uma grande habilidade do tipo 3. A gente costuma dizer que ele é o camaleão do Eneagrama. Ele se molda. E num nível de consciência baixo, às vezes ele sai atropelando todo mundo, porque o foco dele é o pódio. Ele tem que chegar, ele traçou uma meta e ele vai fazer qualquer coisa para chegar nessa meta. Volto a dizer, tudo depende do nível de consciência, né? Claro que vai ter aquele tipo 3 que vai chegar lá, vai cumprir as metas, mas vai ser ético, vai fazer bacana, sem pisar em ninguém. Mas o tipo 3 tem um foco apuradíssimo, assim, quando ele quer fazer algo, ele vai atrás e não tem quem segure. E às vezes esse é o cuidado que ele tem que ter, porque às vezes ele esquece um pouco da família, esquece até de se cuidar, né? Assim, acaba entrando, às vezes, nos processos de burnout por isso, de tanto que trabalha e não para, não respira. O que um tipo 3, então, deve buscar, né? Ele deve buscar o tempo todo se perguntar mesmo, assim, quem eu sou? Porque como ele tem essa tendência nata a ir se adaptando aos vários ambientes, às vezes chega um momento da vida que ele fala, nossa, quem eu sou de fato, né? Ele deve buscar também trabalhar mais em equipe. Ele toca sozinho, sabe? Ele vai que nem um trator e ele precisa, é um aprendizado pro tipo 3, assim, trazer a equipe junto, respirar fundo e trabalhar mesmo, aprender a trabalhar em equipe, dar e receber ajuda. Acessar também o coração. Ele tem um coração enorme, ele tem um coração imenso. Mas quando ele está nesse desespero de cumprir meta, de entregar, de fazer o que ele tem que fazer,
Ele esquece do coração, ele esquece das pessoas, ele às vezes deixa a família de lado, os parceiros, as parceiras, sabe? Ele precisa buscar relaxar mesmo, relaxar. O tipo 3, e é uma coisa doida, porque assim, às vezes quando ele chega lá e ele alcançou o pódio que ele queria, ele já está com outra meta traçada na cabeça. Ele mal tem tempo para relaxar e curtir a vitória. Então, assim, precisa tirar o pé, relaxar, aprender a fazer isso, né? A diminuir o ritmo. O que irrita pessoas do tipo 3? Irrita profundamente. Lembra que eu falei do tipo 2, que ele precisa ter um ambiente de trabalho harmonioso, emocional, ele quer ser amigo de todo mundo no trabalho? Já o tipo 3 é o inverso disso. Ambiente onde as pessoas ficam com muito toque, muito emocionais, isso incomoda, porque para ele é extremamente assertivo, ele é de resultados. Então, é um ambiente onde todo mundo é muito amiguinho e incomoda o tipo 3 bastante. Ele não gosta também de trabalho que não... Sabe aquele tipo de trabalho rotineiro, onde ele não pode crescer? Onde ele, com baixo prestígio, ele também não gosta disso, não. Ele vai sempre tentar se colocar num lugar onde ele possa crescer, se destacar. E vamos falar da criança, né? Então, em que momento dessa primeira infância, esse tipo 3 startou, né? No caso do tipo 3, tem a ver com rejeição. Ele se sentiu, e não necessariamente ele foi rejeitado, tá? Mas é como ele entendeu, como ele assimilou aquilo. E tá tudo certo, foi num momento de repente, startar mesmo essa energia do tipo 3 que ele escolheu para essa manifestação. E agora vamos para o tipo 4. Tipo 4, de novo, voltamos para a família real, Príncipe Charles. E por que eu coloquei o Charles aí, a Diana e a Rainha Elizabeth, né? Até para a gente conseguir entender esses contextos familiares. Né? Depois eu vou puxar um gancho lá na frente com constelação familiar. Mas o tipo 4. O tipo 4, ele é o da profundidade, lembra? O da profundidade e o da inveja, falando daqueles pecados capitais. Eu já explico melhor isso. Não é que ele é um cara invejoso, não é bem isso. É que ele fica o tempo... Geralmente eles são calmos, geralmente eles são muito favoráveis. É muito comum encontrar tipo 4 nas artes de maneira geral. Eles veem tudo com muita... O copo está sempre meio cheio, meio vazio, sabe? É um sofrimento, é uma dor constante no coração. A frase do tipo 4 é assim, ninguém me entende, ninguém olha para mim. Eles são muito profundos. E a coisa da inveja se manifesta assim, ele está sempre olhando o que está faltando para ele. Então, ele olha para os outros como inveja. Olha, aquela pessoa tem aquele carro maravilhoso, tem aquela família legal, enfim. E ele não consegue olhar para si e ser grato pelo que ele tem. O foco dele está sempre no que está faltando. É uma busca quase que... É uma busca pela dor, pelo sofrimento. Quando está tudo bem, parece que ele arruma alguma coisa para sofrer. Ele tem oscilações de humor muito, muito rápidas, assim, muito bruscas. Ele pode estar muito bem. Hoje à noite ele está bem, está bem-humorado. E de manhã aconteceu alguma coisa que ele acorda azedo. E a gente, quem está do lado não consegue entender essa mudança brusca de humor, sabe? E o que o tipo 4 tem que buscar, né, para trabalhar essas questões todas nele? A primeira coisa é ser grato. Assim, olhar para o que ele tem e parar de olhar para o que falta. Ele tem uma tendência muito forte a sempre valorizar o passado e o futuro e não valorizar o presente. Então, assim, tudo lá atrás foi melhor, lá na frente tudo vai ser melhor, mas aqui não, aqui está faltando. Então ele precisa aprender realmente a ser grato pelas coisas que ele tem. Ter mais disciplina. Como ele está sempre muito nessa dor profunda, ele às vezes perde prazo para entregar as coisas, principalmente no trabalho. Ele precisa buscar uma ação mais certa, né, para concretizar as coisas. Tentar buscar, e aí existem várias técnicas, várias terapias, para trabalhar essa oscilação de humor, sabe?
que ele tem e que atrapalha nos relacionamentos todos, não só na família, mas no trabalho. Porque às vezes quando você convive com uma pessoa do tipo 4, você não sabe muito bem como lidar, né? Ele precisa entender que ele tem uma tendência muito forte à depressão e buscar ajuda mesmo. E é real, gente, não é exagero, é uma dor real, ele sente mesmo essa falta. Um exercício bom para o tipo 4 é buscar trabalhos voluntários, sabe? Trabalhos voluntários ou trabalhos onde ele se ponha a serviço do outro, como o 2. O 2 faz isso muito bem, né? O 2 está o tempo todo no outro. O 4 não, o 4 está sempre nele, na dor, no sofrimento, em como ele sente. Então, um bom exercício para o tipo 4 é olhar para o outro, se colocar a serviço, né, do outro. O que irrita muito o tipo 4? Regras, ele não gosta muito de rotinas, não, de convenções, assim. Trabalho rotineiro para ele é bem difícil para ele tocar. Diversões rápidas, porque assim, piadinha de mau gosto, sabe? O 4 ele é muito ligado também à imagem, mas não a imagem como o 2, né? Assim, eu tenho que ser visto como uma pessoa bonita, bem arrumada. Também, mas o 4 quer ser único. Então, geralmente ele vai buscar algo único, uma maneira de se vestir de forma única. Ele quer se destacar porque ele se sente especial. Então ele quer se destacar sendo diferente. Normalmente é por aí que ele vai. O que mais que irrita um tipo 4 no ambiente de trabalho? Linha de produção, um ambiente muito burocrático. E lembra o que eu falei? A gente vai encontrar muitos tipos 4 nas artes. Elis Regina era uma tipo 4, por exemplo. Tudo era aquela intensidade. Mesmo o Príncipe Charles casado com aquela mulher linda, maravilhosa, tal, mas enfim, não quer dizer que a beleza é tudo, mas ele estava sempre olhando para fora, porque estava faltando, né? A Elis também, era a forma com que ela cantava, aquela profundidade, aquela emoção. O tipo 4 é isso. E eles são lindos, né? Eles são maravilhosos. Mas se eles não controlam essas oscilações de humor, nós todos nos lembramos do que aconteceu com a Elis, né? É muito triste. Então, assim, é importante ter essa consciência de que eu tenho uma tendência, o tipo 4 tem uma tendência a essa dor, a esse sofrimento, a essa depressão. E precisa olhar para isso. Quando na infância, então, né, isso startou? Na verdade, é muito parecido com o tipo 2. O tipo 4 se sentiu abandonado. Se sentiu... Ele se sentiu extremamente especial para alguém e, de repente, se alguém foi embora, ou divórcio de pai, de mãe, enfim, alguma coisa aconteceu que startou nele esse abandono. E aí ele segue para a vida se achando que está sempre faltando alguma coisa, achando que ninguém o entende, que enfim, e é uma dor, não é exagero, é uma dor profunda, é uma dor real. Vamos para o tipo 5, que é o da privacidade. E falando dos pecados capitais, é o da avareza. E por que da avareza? Não é que ele seja um cara, né, mão de vaca. Não necessariamente. Quando a gente fala de avareza, é uma avareza de contato, sabe? Lembra, é o P da privacidade. Então ele vai fazer qualquer coisa para buscar estar só. Ele tem uma necessidade de estar só. Geralmente são muito inteligentes, são muito observadores, são grandes intelectuais. Ele substitui as experiências reais pelos livros, pela vida privada dele. É muito comum encontrar tipo 5, por exemplo, trabalhando, sabe aonde? Como aqueles programadores de TI que passam a madrugada toda desenvolvendo aqueles programas e eles gostam de trabalhar sozinhos de madrugada para ninguém chegar perto, para ninguém incomodá-los. O tipo 5 busca essa privacidade. Eu trabalhava com um orador tipo 5 e assim,
Já era um esforço para ele estar 8 horas ali naquela sala de treinamento, né, falando e se dedicando, porque quando você está em sala de aula é isso, né, você está trocando a sua energia com as pessoas da sala o tempo todo. E aí eu me lembro que quando eu trabalhava com ele, quando acabava o treinamento, ele falava, olha, assim que acabar o treinamento, você segura o pessoal, fica lá conversando com eles para eu poder sair. Porque ele já estava extenuado nessa altura do campeonato. E ele precisava realmente respirar e recarregar. É como se ele fosse perdendo a energia com os outros ao longo do dia. Eu coloquei o Bill Gates aqui porque ele representa muito isso, assim, sabe? São pessoas extremamente inteligentes que buscam conhecimento. Eles trocam qualquer festa, qualquer coisa, para estar sozinho lendo um bom livro, um livro que seja do interesse deles, tá? É muito comum numa festa, por exemplo, você... Sabe aquela pessoa que fica na festa lá de longe quietinha, olhando? Talvez ela vá porque a namorada foi e arrastou, mas está sempre à parte, né? É uma necessidade de isolamento. O que deve buscar, né? Um tipo 5, então? O tipo 5 deve buscar integrar esse corpo com essa mente, porque ele é muito mais mente, ele é muito pouco corpo. Ele precisa também aceitar os desafios de ser um líder. É difícil para um tipo 5 ser líder, né? Assim, almejar posições, porque liderar implica em lidar com pessoas, e para ele isso não é muito fácil. Ele precisa, o que ele precisa buscar também? Se sentir mais seguro consigo, deixar de se esconder, porque ele tem uma tendência a se esconder mesmo. Se tornar mais aventureiro, buscar ter mais prazer mesmo na vida. Ele é um cara muito de poucas coisas, não é um cara que quer muita roupa, muita viagem. Para ele, um pouquinho basta. E um pouquinho em todos os sentidos, tá? Um pouquinho com relação a coisas materiais, um pouquinho com relação a relacionamentos, amigos. Ele quer ficar quieto no canto dele. Normalmente é assim que ele age. Então, o que ele tem que buscar, na verdade? Ter prazer nesse contato com o outro. Se esforçar mesmo para ser uma pessoa mais sociável, mais transparente. Quando você está conversando com o tipo 5, se você vem com um papinho furado, você pode olhar no rosto dele, você vai ver que ele está olhando para você e sorrindo assim, e ele está vendo através de você. Ele não está te ouvindo mais. Ele já não está mais ali. Isso, na verdade, é uma coisa que irrita profundamente o 5. Não vai contar fofoquinha para ele, piadinha sem graça, ele não gosta disso. Ele não gosta de, sabe aquelas pessoas impulsivas que chegam falando alto, gritando? Ele não gosta. Ele é muito contido, né? Então ele olha com uma certa desconfiança para aquelas pessoas que chegam cantando, falando alto e rindo, muito espontâneas. Ele também se incomoda muito com a expectativa que colocam dos outros, que os outros colocam nele, sabe, assim, principalmente em relacionamentos afetivos íntimos. Não fica, ele não é um cara amoroso, sabe, não é que ele não seja amoroso, mas ele não demonstra o amor através de tato, de beijinho, não. Ele tem uma tendência a uma certa frieza mesmo, tá? Num ambiente de trabalho agressivo, com um ritmo muito acelerado, também o incomoda. Ele tem o time dele. E falando da criança, né, da criança tipo 5. A criança tipo 5 ela se sentiu sozinha, ela se sentiu com medo. Alguma coisa aconteceu que ela entendeu que, assim, eu tô sozinha, e eu tenho que dar conta de estar só, porque eu sei que se eu precisar de alguém, eu não vou ter pessoas do meu lado. Alguma historinha na infância que startou esse sentimento mesmo, assim, de, bom, já que eu tô só, eu vou buscar o tempo todo estar só e buscar a minha privacidade e controlar as minhas emoções o melhor que eu puder. E vamos para o tipo 6. O tipo 6 é o tipo da precaução, ao Filipão aí. Geralmente são pessoas muito fiéis, muito colaboradoras, muito cautelosas. Então, assim, lembra, o P é da precaução. Se a gente tiver que traçar um paralelo com os pecados capitais, que nem é, né? Depois foi tirado, o medo. São pessoas assim, como a palavra diz, estão sempre na precaução, estão sempre prevendo o que pode dar errado. Da mesma forma que o tipo 1 tem uma habilidade para encontrar os erros, né, de um trabalho, enfim,
o tipo 6 tem uma habilidade para prever o que pode dar errado. E é incrível. Eles criam cenários assim, e às vezes dá errado mesmo. Então, eu me lembro de um diálogo de duas professoras da escolinha da minha filha, que também conheciam de Enneagrama, muito lindo. E era a diretora e a coordenadora falando de uma festa, né? Organizando uma festa. E a tipo 7 do prazer, que daqui a pouco a gente vai chegar no tipo 7, ai, vai ter carrinho de pipoca, vai ter algodão doce, enfim, super empolgada na gula, né? Na coisa da festa. E o tipo 6, a outra professora, virou e falou assim, mas e se chover? E estava certo, elas estavam as duas organizando uma festa ao ar livre, só que uma estava com foco, né, uma 7, com foco no quê? No prazer, né, nas barraquinhas, na festa. E a tipo 6 estava com foco aonde? Na precaução. Pode chover. Eu tenho que ter cuidado. E o tipo 6, ele se divide em fóbico e contrafóbico. Quem tem aqueles tipo 6 que, assim, tem muito medo e paralisa. E paralisa. Deixa de fazer, deixa de viajar, deixa de fazer uma série de coisas bacanas na vida por medo. Se congelam, literalmente. E tem o tipo 6 contrafóbico, que é aquele que, assim, eu tenho medo, mas eu vou. Então, assim, e aí eles vão pro extremo, vão pular de paraquedas, sabe? É muito... Mas no fundo, tanto um como o outro, os tipo 6 têm uma coragem muito grande. O que eles têm que aprender a fazer na vida é acessar essa coragem. Quando eles o exercício é assim, quando eles entram nesse processo mental de ficar imaginando o que pode dar errado amanhã, é virar essa chavinha e falar, nossa, o que vai ser bacana amanhã? O que o 6, então, tem que buscar, né? Na verdade, sair dessa imaginação, porque essa imaginação sempre vai pro ruim, sempre vai pro que pode dar problema, pro que pode dar errado. E, de novo, tudo nos tipos, assim, tudo pode ser uma bênção e não. Né? Claro que ser precavido é bacana, claro que ter cuidado é imprescindível, mas se a gente erra a dose, você deixa de fazer uma série de coisas porque você deixa o medo tomar conta. O tipo 6 de todos os 9 no Enneagrama é o que mais tem que ter cuidado com essa coisa do medo. Então ele precisa aprender a olhar com certo distanciamento as coisas, sabe? Ter uma visão mais ampla de tudo para não ficar muito na coisa, no ruim que pode acontecer. Ele precisa também buscar ser menos ansioso. Eu tenho uma filha do tipo 6 e, assim, estuda e vai, se dedique, faz o melhor que ela pode. Chega no dia da prova, ela tá tão ansiosa que dá branco. Dá branco. Então, é imprescindível para o tipo 6 buscar esse controle da ansiedade. Eles são, e de todos os 9, eles são, o tipo 6 são os mais ansiosos. E eles têm, por exemplo, uma indecisão no trabalho, por exemplo. Ele vai fazer o trabalho direitinho, da melhor forma possível, e tem que entregar para o diretor dele. Antes de entregar para o diretor, ele vai pedir a opinião de mais 3 ou 4 pessoas da área. Vê se tá bom. Vê se tá legal. Ele fica nessa indecisão, querendo checar tudo o tempo todo. Então, o exercício para eles é relaxar, confiar que eles fazem um trabalho bacana, legal, e ir embora e entregar. Porque senão eles ficam procrastinando, sempre tentando checar e rechecar. Por quê? Porque tem essa coisa do medo. Vou ou não vou, faço ou não faço, tá bom ou não tá. Né? Então, assim, eles precisam confiar mais em si. Valorizar mesmo, né? essa competência nata que eles têm de fazer coisas incríveis. Os tipo 6, por exemplo, trabalham muito bem em equipe, muito bem em equipe. Agora, o que irrita um tipo 6 profundamente? Ter um chefe instável. Sabe aquele chefe que chega hoje querendo A, amanhã ele quer B? Isso deixa o tipo 6 extremamente irritado. Ele precisa, porque como ele duvida muito, como ele está sempre na precaução, né, no medo, então ele não sabe lidar muito com pessoas que oscilam muito. Imagina, por exemplo, um tipo 6 tendo um diretor tipo 4. Ele enlouquece. Porque o 4 é assim, hoje ele chega, ele está super bem, ele está animado, amanhã o mundo já caiu na cabeça dele e ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Essa instabilidade emocional para o tipo 6
Ele não dá conta, não, ele não sabe lidar. Então, no trabalho, principalmente, mesmo em casa, né? Se ele tem pais, assim, muito instáveis, vai precisar de terapia. Vai precisar de terapia porque ele não dá conta, ele não sabe lidar. Na infância, então, né? O que aconteceu lá na infância que startou esse tipo 6? Provavelmente ela se sentiu desprotegida, e aí tem uma questão com a figura masculina. Todo tipo 6 startou o tipo 6 através de uma sensação de ter sido desprotegida, provavelmente pelo pai. Tá? Não necessariamente, e volto a dizer, não necessariamente o pai a abandonou, mas foi assim que ela sentiu. De repente o pai teve que fazer uma viagem longa, não sei, aconteceu alguma coisa que naquela criança, startou essa questão da falta de proteção do masculino. Okay? Vamos para o tipo 7, que é o tipo do prazer. Por que eu coloquei Leonardo da Vinci aí? Eu acho que para mim é um exemplo bacana do tipo 7, que é assim, o 7 é de múltiplas opções, né? Olha só, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era pintor, ele era escultor, ele inventou um mundo de coisas. Tipo 7, de maneira geral, eles são extremamente inovadores, divertidos, tem uma tendência a... lembra do prazer lá, lembra dos pecados capitais? Prazer, gula. Então, assim, qual é o pecado capital, né, do 7? É a gula. E a gula não da comida. Também, às vezes pode até se manifestar através da comida. Mas é a gula por múltiplas opções. É muito comum quando você vê um tipo 7 trabalhando, ele está com o computador aberto e com todas as abas. Então, ele está mexendo no Excel, no PowerPoint, está vendo notícia, ele faz tudo ao mesmo tempo. E agora, ele tem uma habilidade muito grande para linkar coisas diversas. Eu tenho um amigo querido que ele é médico e tem uma banda de rock. Né? Assim, o 7 tem essa tendência, né, a misturar essas coisas que parecem tão contraditórias. Então, o que pega com relação ao 7, né? Por que desse prazer todo? Para fugir da dor. Por exemplo, num velório. Se você for num velório e encontrar uma galerinha ali no canto e alguém contando piada, você pode ter certeza que aquele que está contando a piada é um tipo 7. E não porque ele não tem um coração, muito pelo contrário. É que ele tem tanto medo de sentir dor, de se conectar com a dor, que ele se distrai da forma que dá. Então vai contar piada, é aquela pessoa que sempre que você perguntar pro 7, como é que você tá? Ele vai sempre dizer pra você, não, tá tudo bacana, nossa, tá tudo bem, tô super bem. Às vezes a vida tá danada, mas ele tá tudo bem, amanhã vai dar tudo certo. Ele é o positivo do Enneagrama, né? Mas, no fundo, ele tá fugindo o tempo todo da dor, de encarar a dor. Eles têm uma dificuldade muito grande de botar foco, né? Assim, de começar. Lembra que eu falei? Eles estão atrás de múltiplas opções, tá? E ok, só que, principalmente na infância, a gente vê isso muito. Eu tenho um filho 7. Começava violão, não terminava. Começava a vôlei, depois já não estava mais afim. Aí ia jogar futebol, sabe? Ele não pega uma coisa e vai. Por exemplo, como o tipo 3, que pega aquilo e vai tentar ser o melhor do mundo com relação por exemplo, eu vou jogar bola, tá? Então eu vou ser o melhor jogador do meu time. O 7 não. Quando a coisa começa a perder a graça, ele já muda. Então, assim, é muito comum pessoas do tipo 7 começar a fazer coisas e não terminar. Então, assim, e é isso que é uma das coisas que o tipo 7 tem que buscar, né? Assim, botar foco e entregar. Porque ele planeja como ninguém, ele cria coisas incríveis na mente dele. E às vezes ele até começa com uma empolgação, mas depois ele para. Ele desanima no meio do caminho. Ele arruma uma outra fonte de prazer, tá? Então ele tem que enfrentar. E isso tudo para quê? Fugir das dores, fugir dos medos. Então, isso é uma coisa que ele tem que buscar sempre, enfrentar mesmo esses medos, esses sofrimentos, sem fugir. Aprofundar os relacionamentos, porque assim, num nível de consciência baixo, ele pode ser muito infiel, porque ele começa um relacionamento aqui, não tá bacana, aí ele troca, né? Tem uma tendência, não estou dizendo que todos são, de volta a dizer, a gente tem sempre que ter muito cuidado quando a gente fala, né, do lado negativo dos tipos, porque
são níveis e níveis de consciência. Então, assim, ele precisa buscar ter uma energia mais centrada. Até usando o exemplo do meu filho, para aguentar, por exemplo, um trabalho que não dá tanto prazer assim para ele, um trabalho meio rotineiro, porque 7 odeia a rotina, o que ele faz? Viaja, 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 e aí você fala, nossa, cara, e aí? Precisa juntar dinheiro. Não, mas eu preciso viajar. Por quê? Porque ele precisa recarregar a bateria dele com o prazer. Então, tem que ter foco, tem que ter um direcionamento mais claro na vida. Tem que ter disciplina e buscar mesmo essa consciência de que ele tem uma tendência de fugir dos problemas, fugir da dor através dos prazeres. E os prazeres aí podem vir de todas as formas, né? Viagem, mas também pode vir através de vícios, da comida, né? O que irrita profundamente o tipo 7, então? Um trabalho rotineiro. Trabalho rotineiro irrita, ele pode até dar conta de ficar por algum tempo, mas aquela coisa sempre igualzinha incomoda profundamente. Eu trabalhei muitos anos numa consultoria e era incrível como tinha muitos tipos 7. Por quê? Consultores, principalmente naquela área, né, onde eu trabalhava, eles viajavam o mês todo. Às vezes eles iam para casa um final de semana só no mês. Mas para o tipo 7, bacana, eles tocavam isso da melhor forma possível, porque é intrínseco. Para eles, assim, estranho se eles amam, né, a falta de rotina, eles gostam da diversidade. Então, se você der para ele um serviço muito rotineiro, ele vai se desinteressar muito rapidamente, se é que ele pega para fazer. O que irrita mais? Um ambiente de trabalho muito burocrático. É engraçado, vamos falar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. O tipo 7, ele vai tratar com a mesma desenvoltura, com a mesma... Ele não é um tipo formal, tá? Então, ele vai tratar tanto o CEO como o copeiro da mesma forma. É diferente do tipo 3. O tipo 3, por exemplo, ele vai se relacionar, ele vai falar com o copeiro de um jeito e ele vai se colocar de uma outra maneira para falar com o CEO da empresa. O 7 não, ele é muito informal, né? Então, assim, ele fala com todo mundo igual e do mesmo jeito, para o bem e para o mal, enfim, não tem, sem julgamento aqui, tá? É só para entender o seguinte, ele não se molda, ele é o que ele é. Ele é extremamente divertido, ele é inovador, e ele é solto, ele é relaxado. E é assim com todo mundo. O que a criança tipo 7? Lembra que eu falei que no tipo 6, o que startou a sensação de medo de abandono foi uma questão com relação ao pai? No caso do tipo 7, tem a ver com a mãe. E aí falando até do meu filho, né? Assim, não que eu tenha abandonado, mas muito provavelmente em algum momento, quando ele era pequeno, nas viagens, nas coisas, nos dias, enfim, que eu tinha que me ausentar, em algum momento ali, startou nele essa sensação de desconexão com a mãe, sabe? Esse abandono, é um abandono emocional. Então, o que eles fazem para não lidar com isso? Eles passam a vida buscando prazer, né? Buscando se distrair com pequenos prazeres. Vamos para o tipo 8. Tipo 8, o Bernardinho. Nossa, quem já viu o Bernardinho gritando com a equipe na TV sabe muito bem, entende claramente o que é a energia do 8, né? O 8, aliás, ele é dos 9 tipos o mais fácil, eu acho, pra gente identificar. Porque ele é muito pra fora, ele é muito resoluto, sabe? Ele é muito autêntico, isso ele é, assim, impulsivo. Ele... Lembra, o 7 está o tempo todo fazendo o quê? Fugindo da dor, do sofrimento, através dos prazeres. O 8 está o tempo todo tentando fingir que não é vulnerável, tá? Ele se sente muito vulnerável, então o que ele faz? Ele veste uma capa de o cara, o patrão, eu sou forte, eu dou conta, para você não descobrir que lá no fundo tem uma criança muito ferida. Então, assim, ele vai para a briga o tempo todo. Eu vou falar daqui a pouco do 9, que é um tipo que faz de tudo para fugir dos conflitos. O 8, se não tiver conflito, ele inventa. Assim, ele vai para o embate o tempo todo. Ele não tem uma menor... E às vezes ele
ele não tem noção do tapa que ele dá nas pessoas. Eu gosto muito de usar exemplos porque eu acho que fica mais fácil para a gente pegar a essência do tipo. Eu tinha uma das consultorias que eu trabalhei, eu tinha uma coordenadora que era tipo 8. Entregava como ninguém, trabalhava pra caramba. Aliás, tipo 8 e tipo 3 são os tipos que mais têm energia para entregar, para fazer, para realizar. Mas aí eu passei na Copa e a copeira tava lá chorando e tal. Falei, nossa, o que aconteceu? Ah, porque a sua coordenadora falou isso e tal. E ela estava extremamente magoada. Aí eu chamei a minha coordenadora e falei, o que aconteceu, né? Passei lá na cozinha, a menina tá tão triste. Nada. Falei, não é nada, alguma coisa você falou pra ela, porque ela tá lá se esvaindo em lágrimas. O que aconteceu? Nada. Eu só falei pra ela que aquela mesa lá tava uma imundície. Percebe? É o tom, é a maneira. E o 8 não gosta de receber ordens, né? Então, por exemplo, se eu virasse para essa minha coordenadora nesse momento e dissesse assim, vai lá pedir desculpa, não ia de jeito nenhum. Mas não ia mesmo. E aí eu apelei para quê? Por isso que eu falo que como que o Enneagrama nos ajuda, né? Eu apelei para quê? Eu peguei e falei assim, que o 8 tem uma questão de justiça. Ele é muito justo, ele é bravo, ele é impulsivo, mas ele é muito justo, né? Ele tem isso muito forte dentro dele. Aí, qual foi a minha tática? Olha, a pessoa lá na Copa pode estar se sentindo menosprezada, inferior. Ela pode estar achando que você agiu daquele jeito pela situação dela. Eu fui contornando a situação, sabe? Fazendo ela entender que assim, cara, você não precisava ter sido tão rude. Aí quando eu apelei para o coração, o tamanho do coração que o 8 tem, aí ela foi lá e, não sei, se eu falei de um jeito estranho, tudo bem, você me desculpa, né? O 8 também pedir desculpa é difícil pro 8, né? Mas quando você consegue entender, acessar esse coração e esse justiceiro que ele tem dentro de si, eles são das melhores pessoas para a gente conviver. Mas como todos os tipos, né? Tem luz e sombra e o caminho é assim. O que por exemplo, um tipo 8 então tem que buscar, né? Ser mais gentil, ser mais amável. Acessar mais, por exemplo, a energia do tipo 2, sabe? Aquela coisa do acolher, do botar no colo. O tipo 8 demonstra amor fazendo, entregando. Principalmente na família, ele é aquele que assim, o filho não precisa pedir, ele já foi, já fez, já entregou. E para o bem e para o mal, né? Eu me lembro que filhas de tipo 8 falam assim, nossa, minha mãe me aleijou, porque ela fazia tudo, quando eu me vi sozinha, não sabia fazer nada, não sabia pagar uma conta, não sabia ir no banco, porque o 8 faz. A maneira dele demonstrar amor é isso, é fazendo, entregando. Então ele precisa buscar isso, assim, amparar as pessoas, porque para ele é o seguinte, existem dois tipos de pessoa, aquela que vai para o embate com ele e ele vai brigar, ou aquela que ele tem que colocar debaixo das asas e proteger como se fosse o fraco ou oprimido. Então ele precisa aprender mais essa coisa da empatia, ser mais emocional mesmo, ser mais amoroso, não ter medo de se mostrar vulnerável, sabe? Não ter medo de se mostrar amoroso como ele é. Acessar, na verdade, essa energia feminina, porque mesmo as mulheres tipo 8, elas são mais masculinas. E é incrível como, de repente, elas acabam buscando parceiros, elas são mais masculinas e elas acabam buscando parceiros com uma energia mais feminina. Porque é elas que mandam, é do jeito delas e, enfim, é difícil. Então precisa trabalhar essa energia do feminino, porque elas têm o masculino muito exacerbado, muito. Toda mulher tipo 8 tem. Precisa combater a luxúria. Então lembra, vamos voltar lá agora falando dos pecados capitais. O pecado capital do 8 é a luxúria. E é isso, assim, 8 você vai, sei lá, você é convidada para jantar na casa de um 8, só 3 pessoas. Você olha na mesa e tem um banquete, parece que vão 20 pessoas naquele jantar. E tudo do 8 é demais. Mulheres tipo 8 tem muito sapato, muita roupa, sabe? Tudo é demais. É uma tendência à luxúria que é muito contraditório se a gente, por exemplo, comparar com o tipo 5. Para o tipo 5, um par de sapato, uma camisa, mas tá bom. Para o 8, não. Tudo tem que ser demais. O que mais que o tipo 8 tem que buscar? Ser menos reativo. Ele é extremamente impulsivo. Então, assim, escreveu, não leu? É impulsivo em todos os sentidos, né? Assim, às vezes se mete em negócios e quebra a cara porque vai de qualquer jeito, são extremamente impulsivos. E uma coisa importante,
pro tipo 8, e isso depende também do nível de consciência, eles têm uma tendência muito grande à vingança. Quando você fez alguma coisa para ele que ele não conseguiu devolver imediatamente, brigando, gritando, enfim, espera que a vingança vai vir. E o que irrita então, né, um tipo 8? No ambiente de trabalho. Sabe, ambiente de trabalho muito certinho, tudo padronizadinho, assim, tipo 1, ele fica irritado com aquilo, porque ele quer entregar. E ele vai fazer qualquer coisa para fazer com que aquela entrega aconteça. E se tiver que romper regra, passar por cima, ele vai fazer, porque o foco é eu tenho que entregar. E assim, aquele ambiente austero, formal, pro 8 incomoda, porque ele fala alto, ele chega chegando, até o jeito que ele pisa, ele chega chegando, sabe assim, um 8 quando chega em algum lugar, ele não passa desapercebido, nunca. Deixa eu tomar falando da criança 8 então, né? A criança 8 desenvolveu e startou então esse tipo 8 quando ela se sentiu injustiçada. É por isso que ela vai para o mundo com essa energia de eu sou o justiceiro, eu dou conta, eu faço, vem cá, você é fraco, eu boto você debaixo da tua asa e eu te protejo. Porque foi uma criança que se sentiu traída e injustiçada. Então, assim, para essa criança eu tenho que ser forte, eu não posso demonstrar a minha fragilidade de jeito nenhum. E assim, eu não vou ser fraco, pelo contrário, eu posso até eventualmente botar debaixo da asa algum fraco e oprimido, mas eu não vou ser esse fraco, nem a pau de jeito nenhum. Vamos para o tipo 9, só que eu preciso tomar uma aguinha aqui, pera só um minuto. Gente, tô passando muito rapidamente as coisas aqui, tá? A gente não tem muito tempo, mas é assunto para uma aula de 8 horas, Enneagrama. Tipo 9, o tipo da paz. Aí o Ronaldinho. Sempre estão sorrindo. Então, seu foco do tipo 9 está no outro, tanto quanto o tipo 2, lembram disso? Tipo 9 igual ao tipo 2. No trabalho, ele vai sendo prestativo, fazendo tudo para todo mundo o dia todo. Aí chega no final do dia, ele olha, a mesa dele está lotada. E o dele ele não fez. Ele ajudou todo mundo e ele não fez o dele. Falando dos pecados capitais, do 9 é a preguiça. Mas não que ele seja uma pessoa preguiçosa, tá? Pelo contrário, ele é um fazedor também. Mas ele tem uma preguiça de si. Usando até o exemplo do trabalho, é isso, assim, o do outro é mais importante. Então, é mais importante para ele ajudar a fazer para o outro, e o dele ele vai deixando. O tipo 9, se ele não acorda para a vida, ele passa a vida toda se perdendo no outro, nas relações com o outro. Eu falo de carteirinha porque eu sou uma tipo 9, né? E por muito tempo, assim, lembra que eu falei lá no começo da minha apresentação sobre o que startou essa minha busca pela autocura, pela autoconsciência, pelo autoconhecimento e tal? Foi um divórcio. Por quê? Porque pessoas do tipo 9 têm uma tendência a se perder no outro. Então, assim, principalmente em relacionamentos afetivos íntimos, não só, né, mas principalmente, ele vai preencher a agenda dele, a vida dele, com tudo que o outro quer. Então, assim, ele vai no restaurante que o outro quer, ele vai esquecer das metas e das coisas dele em prol deste outro. Ele coloca no automático a vida e vai, que nem um zumbi, gente. O 9 é muito perigoso para si. Ele não oferece perigo para os outros, ele oferece perigo para si. Que em algum momento ele vai olhar e falar, ixi, que eu sou? Quem eu sou? A gente brinca dizendo que o 9, para ele não tem preto ou branco, tem o cinza. Tá sempre no meio do caminho. São excelentes mediadores. Mas assim, precisa o quê? Precisa aprender a ter mais ação, a ter mais dinamismo, aprender a se colocar. Eu me lembro que em algum momento lá atrás, em algum momento da minha vida, meu ex-marido, vamos jantar? Nossa, minha resposta padrão é, vamos, aonde você quer jantar? Eu sempre jogava para ele escolher, e não só para ele, para amigos, enfim. E aí quando a gente começa a tomar consciência disso, hoje, por exemplo, quando a gente está discutindo com alguém, o que vamos fazer? Eu sou a primeira a falar, eu quero tal coisa. Eu preciso me colocar à frente e falar, eu quero. Porque senão eu deixo o outro escolher. E falando
de Enneagrama, a gente nasce e morre com, né, nesta existência com esse padrão. Então a gente tem que ficar o tempo todo se pegando nessas armadilhas que a persona, que a personalidade do raio, do tipo, está instalada em nós, né? Então, assim, para o 9, ele precisa assumir o controle da vida dele. Definitivamente. Ele precisa entender que o tempo todo ele precisa se forçar às escolhas. Ele tem uma tendência muito grande a procrastinar, sabe? Então, assim, ele vai empurrando com a barriga, ele vai deixando, amanhã eu faço, depois. Então, se a coisa for para... E, de novo, ele vai fazer tudo muito rapidamente, desde que não seja uma prioridade dele. Ele tem uma preguiça de si. Então, assim, ele vai fazer tudo pro filho, tudo pro marido, tudo pra esposa, e vai se deixando de lado. Por quê? Vamos lá. O 2 tá muito no outro, por quê? Porque ele tá no orgulho, né, de que eu sou indispensável e todos precisam de mim. O 9 tá no outro por um outro motivo. O 9 tá no outro porque ele tem uma questão de baixa autoestima. Ele sempre acha que o dele não é tão importante, que o do outro é mais importante. Então a agenda do outro é mais importante, o que o outro tem a dizer é mais importante. E é um exercício constante de se desafiar e fazer o que tem que ser feito. Né? Assim, então assim, ele tem que valorizar os esforços. Da mesma forma que o tipo 3, por exemplo, que é o do pódio, lembra lá do Ayrton Senna? Cara, ele adora palco, ele adora aplauso. O 9 não. Para eu estar aqui hoje falando com vocês, foram anos e anos e anos de treino, de consciência, de despertar. Porque o tipo 9 tem uma tendência a se esconder, porque o que ele tem a dizer nunca é tão importante assim, tá? Então, assim, ele precisa aprender a se autopromover de forma positiva. O 9 é capaz de conversar com uma pessoa por horas e horas e horas e descobrir absolutamente tudo da pessoa e ele não falou nada de si, porque ele não é importante, porque as histórias dele não são importantes. E é num nível muito inconsciente tudo isso, tá? Essa coisa da persona que a gente está falando de todos os tipos. Então, assim, ele precisa assumir conflitos, porque, assim, gente, nesse mundo a gente tem que enfrentar conflitos o tempo todo, né? É claro que o 9 tem um jeito especial de encarar esses conflitos, ele vai contornando. Lembra que eu dei o exemplo lá da minha coordenadora 8, enfim, eu sabia que eu não tenho aquela força do 8 de falar, vai lá e faz porque eu estou mandando, não. Mas eu aprendi a lidar. Então, assim, eu aprendi que se eu tocar o coração do tipo 8, por exemplo, eu consigo fazer com que ele vá pelo caminho que eu preciso que ele vá. Então, o Enneagrama ajuda muito a gente a entender o outro e como se relacionar, né? E não só, é mais do que só o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento. É ter uma coisa de como eu me relaciono melhor com as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, ele precisa entender que ele também tem a capacidade de estar aqui na frente falando, em destaque, que ele é capaz de produzir mudanças em si nos outros. Enfim, entender que ele também é tão importante quanto, né? Que ninguém é especial, ao contrário, somos todos essenciais nesse plano, nesse grande teatro que é essa nossa existência. E o que irrita muito o tipo 9, né? Competição. Então, assim, o que o 3 faz de braçada, né? É um dom para o 3. Você vai numa empresa, vai no departamento comercial de uma empresa, você vai ver, se você passar um questionário, você vai ver que está cheio do tipo 3. Meta dada, meta cumprida, missão dada, missão cumprida, quanto mais desafio, melhor. Já o 9, dificilmente você vai encontrar no departamento de vendas, porque assim, ele odeia a competição. A frase do tipo 9 é, se tiver que competir, eu nem vou. Aí você vai falar assim, mas como assim, né? O Ronaldo não era um jogador e competia? Mas pega alguns vídeos e vê como ele lidava no campo. Sabe, era sempre assim, vamos lá, é a equipe, é uma coisa do... E, de novo, é um esporte de equipe, ele não estava lá sozinho, tá? Outra coisa que irrita muito o tipo 9 é obrigar a se decidir. Então, quando ele está lá muito na persona, no ego, e você começa a pressionar ele para ele decidir, é preto e branco, ele vai falar, é cinza. Sabe, assim? Ou tem uma discussão e ele tem que tomar partido, difícil, porque ele consegue entender claramente a posição do A, a posição do B, e ele fica ali para quem que eu atendo primeiro. Então, assim, ele precisa aprender a tomar partido, a acessar a raiva que ele tem, e é uma raiva muito grande, ele finge que ele não tem raiva, mas ele tem uma raiva muito grande, e
botar isso para agir, para fazer, para entregar. Ele também detesta ambiente de trabalho muito autoritário, né? Por quê? Porque ele é o da cooperação. Tanto quanto dois, ele precisa de um ambiente mais emocional, mais de amigos, sabe? Um ambiente muito competitivo estressa profundamente um tipo 9. Trabalhar sob pressão, tem que entregar amanhã, aquele desespero. E falta o ar. O tipo 9 falta o ar quando ele tem que fazer. Não que ele não seja capaz de fazer, tá? Mas é um exercício grande. E qual é a criança, né? Aonde, em que momento dessa primeira infância, então, startou esse tipo 9? Muito provavelmente ele se sentiu invisível, sabe assim? Sabe aquela criança que parece que pai e a mãe não estão olhando? Ele começa a se sentir invisível. E aí ele passa pela vida toda tentando se colocar nesse lugar de invisibilidade. De assim, eu não sou tão importante assim. O que eu faço não tem tanta importância. É meio por aí. A gente já passou por todos os 9 tipos. Eu vou tomar uma aguinha agora. Por quê? Porque agora a gente vai começar a falar sobre constelação familiar. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é a constelação familiar, né? Uma coisa bem bacana, constelação familiar hoje em dia já faz parte até do Programa Nacional do SUS. É uma terapia que já foi até aceita no SUS. E como é que isso funciona, né? Assim, eu não sei se... Existem várias formas de você fazer uma constelação. Você pode fazer uma constelação em grupo, você pode fazer uma constelação individual com bonecos. Eu particularmente gosto muito da constelação na água. Mas como é que isso se processa? Imagine o seguinte, existe um campo aqui, né? um campo de energia. E o que a constelação faz, independente do tipo, se é em grupo, se é individual, é acessar as informações desse campo. É muito parecido, por exemplo, quando você joga tarô, búzios, enfim, é só uma ferramenta que a gente usa para acessar as informações desse campo, tá? E pode ser usado para absolutamente tudo. Como vocês viram lá naqueles videozinhos do começo, de alguns assistidos meus, assim, você vai buscar tratar todo e qualquer problema da sua vida. Relacionamentos familiares, coisas com relação ao trabalho, algum processo que está empacado e de repente não está andando e você meio que olhando na constelação vê que o nozinho estava aqui nesse determinado momento. Então, assim, o método, na verdade, não faz com que você... E tem gente que fala assim, é espiritual, né? Isso aqui é o espírito que fica ali assoprando para que as pessoas falem o que tem que falar naquele grupo da constelação. Não é isso. É realmente uma forma de acessar as informações. Tá? E assim... Voltando à questão, lembra que eu falei que o Enneagrama tem a ver com como eu me constituí individualmente para estar aqui nesta vida? Tá. E aí, da mesma forma que eu escolhi qual ia ser a cor do meu cabelo, a personalidade que eu vou ter, se eu vou ser 1, 2, 3, 9, enfim. Eu também escolho, por vibração, a família que vai me acolher, a família a qual eu quero fazer parte. Por quê? Porque eu tenho questões para trabalhar em mim e no coletivo. Então eu preciso que a família traga para mim e propicie para mim esse meu processo de evolução. Por exemplo, coisas que a constelação mostra com muita clareza. Por exemplo, eu atendi há um tempo atrás um casal que tinha um filho adotado. O rapaz o adolescente, estava com 15, 16 anos na época. E assim, o relato da mãe, né? Nossa, a gente criou ele com tanto amor, com tanto carinho, a gente deu tudo, as melhores escolas, ele sempre soube que ele era adotado, a gente nunca mentiu. E de repente, aos 16, 17 anos, ele começou a droga, álcool, vício, enfim, começou a se perder mesmo, assim, em vícios de maneira geral. Aí eu falei assim, vocês conhecem os pais biológicos desse rapaz? Aí a mãe falou, até sei e tal. Eu falei, vamos observar. Olha lá, como é que era esse pai e essa mãe biológicos? Aí o pai que estava junto também falou, nossa, que engraçado, você tem razão. Eles também
são todos assim, foram para o alcoolismo, depois se envolveram com drogas. Eu falei, é isso. Não estou dizendo, tá? Veja bem, que todo pai viciado vai ter um filho viciado. Não é isso. Mas assim, a gente tem uma tendência a repetir padrões. A constelação fala muito disso. Dos padrões que a gente vai repetindo. E a gente repete por quê? Porque é algo que tem que ser visto, é algo que tem que ser limpo, é algo que tem que ser tratado. Deixa eu tirar aqui do método, que eu vou contar outra história para vocês que para mim ficou muito, muito evidente. Eu gosto de colocar os exemplos que fica mais claro. Eu atendi uma pessoa que ela me trazia a seguinte fala. Eu já nasci triste. Um rapaz, tá? Eu já nasci triste, eu sempre fui uma pessoa triste, meu humor sempre oscilou muito. Eu fiz tratamento por muitos anos de depressão, eu tenho problemas de pele, psoríase, e aí eu fui juntando as informações, né? Só para abrir esse leque aqui para vocês. Toda doença de pele, toda doença autoimune, no caso dele ele tinha uma doença de pele, mas era uma doença autoimune, tem a ver com que o meu corpo está me atacando. E por que eu estou me atacando? Existe uma culpa, né? Existe alguma coisa, e eu me culpo e eu me machuco, tá? E conforme ele foi falando, eu passei o teste de Enneagrama também, e aí eu vi que ele era um tipo 4. Então, assim, de todos os 9 tipos do Enneagrama, qual é o que mais sofre, né? Profundamente? É o tipo 4. E a constelação foi rodando, eu gosto muito de fazer a constelação na água, depois eu posso fazer um outro curso mostrando claramente como esses bonequinhos funcionam na água, enfim. E aí, no meio da sessão, ele fala assim, nossa, eu tentei o suicídio aos 28 anos, uns 2 anos atrás. E aí, ele olha para um dos bonequinhos e fala, nossa, me lembrei agora que um bisavô meu se matou aos 28. Aí, nesse momento, ele já fez a ligação, né? Às vezes não vem, tá? Às vezes a gente acaba não descobrindo claramente qual é a história. Mas no caso dele foi muito lindo, porque a gente imediatamente conseguiu linkar as histórias. Só para resumir, para esse vídeo não ficar muito longo, tá, crianças? Mas assim, meninas, ele se constituiu um tipo 4, quer dizer, ele quis vir um tipo 4, que é o tipo que mais sofre, profundamente sofre, muito. Ele desenvolve ao longo da vida uma série de doenças autoimunes porque ele precisava expurgar essa culpa que ele trazia do suicídio. Esse antepassado dele se enforcou, se suicidou. Eles tentam o antepassado faleceu de fato, ele tentou, mas ele sobreviveu. Então assim, mas ele percebe como ele vinha repetindo o padrão. E aí assim, se ele era aquele antepassado se ele era aquela pessoa e reencarnou agora, ou se ele só se emaranhou energeticamente com aquele antepassado, é difícil saber. O fato é que assim, ele vinha startando o mesmo padrão. Aí a gente pergunta assim, mas por quê? Porque Deus quer castigar a gente? Não. Porque assim, a gente tem uma culpa, tem algo que a gente precisa limpar, que a gente quer resolver. Então a gente vem para tentar resgatar. Então a gente vem e escolhe um determinado perfil de personalidade que vai me propiciar esse desafio que eu estou me impondo. Eu vou nascer numa família, né, na mesma família, nesse mesmo emaranhado, porque eu preciso limpar isso daqui para trás. Tá? Eu acho que assim, falando do exemplo fica mais fácil, né, assim, da gente entender aonde que casa. E quanto mais eu atendo usando Enneagrama e constelação familiar, eu começo a entender esses paralelos, sabe? Eu comecei a perceber que assim, a personalidade que você escolheu tem absolutamente a ver, tudo a ver com a família a qual você reencarnou. Usando de novo o meu exemplo, lembra, eu sou uma 9, qual é uma das maiores qualidades do tipo 9? São pessoas extremamente mediadoras. E eu nasci numa família, onde minha mãe e minha irmã sempre tiveram conflitos muito fortes. E eu estava sempre ali mediando. E às vezes eu me irritava um pouco, falando, por que eu me coloquei nesse lugar? Mas eu me coloquei. Eu acho que, principalmente falando de Enneagrama, esse é o nosso grande aprendizado aqui sempre. É entender que, assim,
A culpa não é do outro, a culpa não é de Deus. Nós nos colocamos neste lugar, nós escolhemos a nossa personalidade, nós escolhemos esses emaranhados todos familiares, e por mais difíceis que sejam esses emaranhados familiares, eu sei que tem pessoas que têm histórias, eu atendo, né? Eu vejo pessoas que têm históricos familiares, assim, difíceis, pesados, de abuso, de violência, mas assim, e eu sei que é difícil dizer isso, mas nós escolhemos. A culpa nunca está no outro. A coisa sempre está aqui, por vibração. A gente se emaranhou com essa, com aquela história, com essa, com aquela pessoa. Método VEC. Primeiro deixa eu falar para vocês o que quer dizer VEC, porque que eu escolhi esse nome, VEC, né? VEC é uma palavra em Esperanto, em Esperanto, que quer dizer o quê? Despertar. Então, assim, por que eu tô aqui hoje, numa quinta-feira à noite, ao invés de estar lá assistindo minha novelinha, conversando com vocês? Porque eu tenho em mim uma certeza de que eu preciso despertar nas pessoas essa consciência de que a cura só vai vir se a gente trouxer a responsabilidade para o nosso coração. A gente tem uma tendência de falar, porque minha mãe, porque meu pai, na constelação familiar principalmente, tá? A gente está o tempo todo assim, porque meu pai, porque minha mãe, todo dia eu tenho pessoas colocando a culpa de uma série de coisas na família, no ambiente, e de verdade, cada um fez o que deu para fazer. A vida da pessoa não vai abrir, você não vai conseguir ser próspero, você não vai conseguir um trabalho bacana se você não parar de julgar. Parar de se julgar e parar de julgar o outro. Lembra o caso que eu contei do rapaz que desenvolveu uma série de doenças autoimunes? É uma culpa. Então, assim, tem 2 lugares no mundo, aqui no planeta, que a gente deve fazer de tudo para sair. Do lugar da vítima e do lugar da culpa. Deus é Pai. Sabe assim, Ele vai estar sempre nos dando novas oportunidades. E novas chances de melhorar. Agora, a gente não vai conseguir nunca sair do lugar e melhorar se a gente não despertar para essa realidade, que assim, tudo é comigo. Tudo tem a ver comigo. Por exemplo, se o meu ex-marido foi embora e me traiu e foi embora, quanto tempo eu não passei me traindo, me esquecendo, me largando, percebe? Tudo tem a ver, tudo é daqui para lá, nunca é de lá para cá. Eu atendo muitas pessoas assim, mas eu só traio, sei lá, um determinado tipo de homem que não é bacana. Eu falei, então tá, vamos respirar. Por que eles fazem isso comigo? Eu falei, vamos inverter a pergunta. Por que você atrai? O que em você não está resolvido que faz com que você atraia esse tipo de pessoas? Ou, toda vez que eu faço um negócio eu sou roubada. Ou toda vez que eu contrato uma empregada, ela me rouba. Por que você está roubável? Sempre é aqui dentro. É sempre daqui para lá, não de lá para cá. Então, o VEC, o método VEC, por que eu escolhi essa palavra VEC, despertar, esse despertar que eu quero é isso, assim, aqui. Fazer com que vocês entendam que o primeiro processo é de autoconhecimento. Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei como eu respondo, né, aos desafios, cara, eu vou passar a vida batendo cabeça. Por exemplo, usando novamente o meu exemplo, no dia que eu entendi que eu concordava o tempo todo com todo mundo, porque eu não me dava o devido valor, que eu precisava trabalhar isso em mim, enquanto eu não entendi isso, eu ia passar anos e anos e anos, assim, eu ia sair daquele casamento e ia arrumar um outro que ia me tratar do mesmo jeito. A gente precisa encontrar o valor que a gente tem. Entender que, assim, desses 9 tipos do Enneagrama, por exemplo, todos nós temos luz e sombra. Mas é aceitar. Aceitar, por exemplo, no meu caso, pessoas do tipo 9 têm uma dificuldade, sim, de trabalhos com meta, com desafio, com competição. Ao mesmo tempo, uma pessoa do tipo 3 lida muito bem com isso. Então, você entender como é que você funciona já é meio caminho andado. Então, é esse despertar que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês tenham vidas mais harmônicas, mais felizes. Infelizmente, a gente já está falando deixa eu ver quanto tempo aqui, nossa, bastante tempo.
Não dá para aprofundar os temas, né, numa hora de aula. Mas o que eu queria muito convidar vocês para vir comigo nesse processo de autoconhecimento. Eu desenvolvi um curso bem bacana, muito completo mesmo, assim, onde eu vou, além dos 9 tipos do Enneagrama, e não só falar deles, mas para falar de maneira bem profunda. Eu só dei uma pinceladinha aqui, tá? Aí assim, vocês vão fazer um teste e tal, e vão conseguir descobrir qual é o tipo que vocês têm. Mas além de saber o tipo, tá bom, ok, já descobri, eu sou uma 9. E agora, que exercícios, o que eu faço para trabalhar essas coisas que em mim, que eu sei que me incomodam, que eu sei que me atrapalham, né, na evolução, no meu crescimento. Então, assim, é um curso que vai aprofundar muito os 9 tipos do Enneagrama, falar também dos instintos do Enneagrama, que eu nem consegui entrar aqui, porque senão vai ficar muito longa essa aula, dos corpos sutis, entender que nós temos 7 corpos, não só esse físico e essa alma, como a maioria das religiões nos falam, né? E que é aí que entra eu estou nessa existência, uma tipo 9, mas eu não sou. Quer dizer, numa outra experiência minha, quando eu voltar, eu eventualmente não volto mais como tipo 9. Aliás, os grandes estudiosos dizem que a nossa total evolução passa por nós termos vindo nessa existência várias vezes, né, na Terra, várias vezes, e encarnando em cada um dos 9 tipos. E não tem um que seja o melhor por onde você tem que começar, tá? Pelo contrário, você vai reencarnar muitas e muitas vezes como 9 para conseguir acessar toda a luz e trabalhar toda a sombra desse tipo. E aí depois você vai vir N outras vezes como 8, enfim. A nossa evolução passa por aprender a lidar com todas essas energias, né, nas nossas inúmeras existências. Então eu vou falar dos corpos sutis para poder explicar isso melhor. E vou falar de constelação, né, de maneira muito mais aprofundada, sobre as leis do Bert Hellinger, enfim, passo a passo. E no final, porque o que eu quero é isso, assim, quando eu quero levar vocês a entender quem são vocês, de fato, né, como vocês reagem aqui, como que esses emaranhados familiares, esse clã, influencia a tua vida. E feito tudo isso, ensinar vocês a se autoconstelar. Você tem uma questão para resolver, você prepara seus bonequinhos, você consegue, num processo de meditação com todo o conhecimento, né, anterior, passado, tal, aprofundado, você consegue fazer uma autoconstelação, você consegue olhar para as suas questões e tomar decisões mais acertadas, né? Na verdade, assim, responder, a minha proposta aqui para vocês hoje e com esse curso, inclusive, mais completo, é fazer com que vocês consigam responder essas 3 perguntas que são, assim, as mais importantes da nossa vida. Quem eu sou? E o Enneagrama ajuda muito a responder isso. O que eu vim fazer aqui, né, assim, com relação à minha individualidade e ao clã ao qual eu pertenço, e depois dessa existência, para onde eu vou? E mais do que isso, que legado eu vou deixar neste planeta, nessa existência, né? E, assim, foram anos e anos e anos nessa jornada, gente. Milhares de horas de estudo, viagens, retiros, livros, muito choro, muitos sorrisos também. Tempo, né, desperdiçado, enfim, participei de alguns congressos nacionais e internacionais, e a gente, claro, nesse caminho acaba tendo que deixar a família um pouco de lado para poder seguir. E foi o que eu fiz, é o que eu tô. E aí, assim, aqui tem algumas imagens de trabalhos, de retiros, de viagens, enfim, eu tenho um carinho muito grande por cada passo, por cada um desses processos todos que eu fiz, enfim, a cada novo retiro, a cada novo congresso, a cada novo curso, nossa, a gente vai melhorando. E a minha intenção de verdade aqui é compartilhar mesmo com vocês todo esse conhecimento, né? E assim, eu já falei, né, um pouquinho do conteúdo, mas o conteúdo do curso vai ter, então,
os corpos sutis, uma explicação muito detalhada do que de todos os tipos de enneagrama de forma muito, muito, muito aprofundada, não nesse bate-papo raso que nós tivemos aqui. O enneagrama e as tríades e os instintos, quer dizer, as tríades, na verdade, vai mostrar pra gente, sim, qual o caminho de evolução para cada um dos 9 tipos, quais os exercícios, né, o que tem que ser feito para a gente sair desses padrões repetitivos que a gente tem enquanto indivíduo, enquanto persona, né. Vai ter o teste, né, que vocês vão fazer para se encontrar, mas assim, às vezes nem precisa de teste, sabe? Conforme vocês vão ouvindo e vão aprendendo e aprofundando, vocês vão se descobrir rapidamente em que tipo de enneagrama vocês estão, em que raio que vocês estão nessa existência. Vamos falar de forma muito mais profunda da constelação familiar, da constelação e o enneagrama, e aí vou dar para vocês uma aula prática, desde fazer os bonequinhos da água, sabe? Para vocês poderem ir lá numa papelaria e montar mesmo os seus bonequinhos, a autoconstelação de fato, né? Como que vocês conduzem isso, frases de cura, enfim. Vai ser uma aula bem bacana. E aqui já está a história dos bonequinhos, né? Que eu vou ensinar vocês. Vou falar muito também do meu método, e que também usa muito radiestesia. Mas aqui agora a aula realmente já está ficando bem longa, a gente está precisando daqui a pouquinho encerrar. E eu vou estar dando para vocês também, fechando o curso, uma sessão completa uma sessão de constelação. E quanto tudo isso vai custar, né? Calma, não se assustem. Mas esse valor, assim, de verdade, esses anos todos, entre viagem, cursos, retiros e tal, foi por aí que eu acabei investindo em mim. Agora, é claro, não dá para repassar isso de jeito nenhum, de forma alguma. 10 também vale, claro que vale. Mas a minha intenção aqui é atingir o maior número de pessoas possível. De verdade, eu quero, do fundo do meu coração, compartilhar com vocês o meu melhor conteúdo. E aí, 2, não. Eu quero de verdade que isso seja acessível a cada um, a todos vocês. É por isso que eu e minha equipe, a gente chegou nesse valor. E assim, tem que ter, né, um valor. Eu tenho uma equipe toda por trás, me ajudando com tudo isso, na divulgação. E, cara, 59,58, 12 de 59,58 por mês, isso não é nenhuma pizza, né, gente? Enfim. Para mudar, para tratar, para liberar esses traumas todos que a gente tem, vem comigo. Eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo que a gente está preparando para vocês. E assim, vai ser de uma forma bem customizada. Por quê? Qual que é a nossa intenção aqui? As vendas vão ficar abertas até o dia 12. O curso já está pronto, tá? Claro. Mas assim, as vendas vão estar abertas até o dia 12. E aí, a gente vai entregar o curso em 2 partes. Por quê? Porque eu quero muito, quem comprar o curso, eu quero muito que as pessoas coloquem nos comentários quais as expectativas. Porque de verdade, aí eu vou acrescentar, customizar o curso da melhor forma possível para atender vocês. E aí, no dia 27, vocês então recebem a outra parte do curso. Eu tenho muita confiança de verdade do conteúdo que a gente preparou, eu e minha equipe, tá de muito boa qualidade, tá? Eu acho que pode ajudar muito, eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito. Vocês têm 30 dias para olhar o curso, se olhar e falar, pô, legal, isso é para mim, eu quero. Ou não é nada disso, 30 dias, você recebe seu dinheiro de volta, sem estresse, sem dor de cabeça. A gente confia muito no trabalho que a gente está fazendo aqui. E a gente está fazendo com muito amor mesmo, com muita compaixão. É isso. Agradeço do fundo de minha alma vocês terem estado aqui comigo. Desculpa a confusão no comecinho. Tem umas coisas que assim, energia.
mas não nos venceu. A gente entrou atrasadinho, mas a gente fez e fez com todo o amor, com todo carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem tranquilas, vocês vão receber todo esse material por e-mail. Minha equipe já vai estar trabalhando para entregar isso para vocês. Um beijo enorme, uma noite linda para cada um de vocês.